Salve galera, aqui é a professora Natália Beságio e hoje a gente vai começar com uma série maravilhosa sobre a Revolução Russa. Ai, que festa! Bom, sem sombra de dúvida, a Revolução Russa foi um dos grandes acontecimentos do século XX e tem grande influência sobre tudo o que vai acontecer nos anos seguintes. É por isso que a gente resolveu fazer essa série sobre esse grande evento que teve essa influência e essa importância para a história mundial. A ideia é abordar a Revolução Russa em partes, em etapas, até para que fique mais tranquilo e mais palatável esse conteúdo. E hoje a gente vai começar, como não podia deixar de ser, com um contexto. Então eu vou te responder nessa aula de hoje por que a população russa apoiou uma revolução socialista. O que é que estava acontecendo na Rússia? Como essas pessoas estavam se sentindo para apoiar uma revolução desse tamanho e dessa proporção? Você precisa entender que no final do século XIX e início do século XX, apesar da Rússia ser um país gigante em termos territoriais e populacionais, ainda era um país extremamente atrasado. Para você ter uma ideia, aproximadamente 85% da população russa ainda morava no campo. Isso se agravava pelo fato de que você tinha muitas doenças, tá? Também devido ao fato de que você não tinha tratamento de água, saneamento básico, tratamento de esgoto. Então, a situação da maioria da população russa era uma situação muito difícil, de muita pobreza, de muita miséria. Nada funciona, nada que é do pobre funciona. Vale lembrar também que você tinha uma pequena parcela da sociedade, por exemplo, a família imperial, que na época era a família Romanov, e também a nobreza, que vão concentrar alguns privilégios. Então, os melhores cargos públicos eram ocupados por essa nobreza, os filhos dessa nobreza estudavam nos melhores colégios, a família imperial desfrutava de uma vida muito rica, cheia de esbanjamentos, de festas, de bailes. Oi, meu nome é Betina, eu tenho 22 anos e 1.042.000 reais de patrimônio acumulado. Então, o que você tinha na Rússia nesse período era uma grande desigualdade social e econômica. Então, enquanto você tinha uma massa de pessoas que passavam fome, que eram miseráveis, você tinha uma pequena parcela da sociedade que desfrutava desses benefícios. Outra coisa importante é que no final do século XIX, o czar, que é a mesma coisa que imperador, vai investir num projeto de industrialização da Rússia. Como eu acabei de dizer para você, a Rússia era um país rural e atrasado. Para poder fazer esse projeto de industrialização, é claro, o czar precisava de grana, precisava de investimento. Então ele vai fazer duas coisas. Primeiro, empréstimos de outros países. Segundo, e aí vem o grande problema, o aumento dos impostos. Vamos lá, jogo rápido. Vamos. Um filme. O cobrador de impostos. Minha gente, é só você pensar. Uma população oprimida, faminta, miserável e que agora tem que pagar altos impostos. Isso vai ser um outro grande problema e vai trazer ainda mais caos, ainda mais peso para essa população russa. Aqui também é importante lembrar o seguinte, essa nascente indústria, ela é essencial para a gente entender a revolução. Por quê? Com a industrialização surge também um novo grupo social, que é o operariado, o proletariado. Veja, esse grupo é importante porque são esses caras que lá na frente vão encabeçar, vão liderar a revolução
de 1917. E também tem o fato de que vai ser junto com essas indústrias e com esse operariado que a gente vai ter a fundação dos primeiros partidos de esquerda, que vão ser essenciais para poder falar sobre revolução socialista e para poder começar a propor uma revolução de caráter socialista. Vale dizer também que nesse período, no início do século XX, a Rússia vai se envolver em alguns conflitos. E claro, o conflito, além de trazer despesas, ou seja, de trazer um problema financeiro para a Rússia, também vai fazer com que muitos soldados morram na frente de batalha. Em 1904, a Rússia entrou em guerra contra o Japão, por uma disputa de territórios. E aí você deve estar pensando assim, poxa, a Rússia, um país gigante, contra o Japão, uma ilhazinha. Certeza que a Rússia ganhou. E é aí que você se engana. Por quê? O Japão, além de ter uma quantidade maior de soldados, também era mais bem preparado e um país muito mais desenvolvido do que a Rússia. Então, o resultado da Guerra Russo-Japonesa de 1904 foi a vitória do Japão. Todos esses fatores somados fazem a gente entender e explicar aquela primeira pergunta que a professora fez no começo da aula. Ué, por que será que essas pessoas apoiaram a revolução? Então, claro, não todas as pessoas. A gente vai ver mais para frente que alguns grupos sociais, como a nobreza, a burguesia, a igreja ortodoxa, não ficaram nada felizes com a revolução. Mas você teve muitas pessoas, principalmente das classes trabalhadoras e camponesas, que eram as classes mais pobres, que apoiaram a revolução, que foram para as ruas, que pegaram em armas. E agora a gente pode entender o porquê dessa atitude, já que a situação dessa população mais pobre na Rússia pré-revolucionária era uma situação muito difícil. Bom, o ano de 1904, então, foi marcado pela Guerra Russo-Japonesa e toda essa situação vai virar um barril de pólvora que vai explodir no ano de 1905. O ano de 1905 é conhecido como o ano do ensaio geral para a Revolução. Mas esse é um tema para a nossa próxima aula da série. Bom, espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Não se esqueça de assistir a série até o final. Um beijo e até a próxima!